Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Furacão, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E hoje tem Atlético Paranaense e Goiás e eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo relevantes para esse duelo na cidade de Curitiba. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Vamos fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, mas que respeita também os clubes de todos os outros estados. Clica aí na inscrição, ative as notificações, assim você fortalece o nosso projeto também dando aquele like ou você também fazendo o seu comentário. Seja o comentarista desse vídeo, seja o comentarista deste tema aqui na nossa aba de comentários. Este vídeo tem um oferecimento especial para nós, pela primeira vez, a Globo Motores e Cabeçotes conosco aqui no Futebol 62. Seja muito bem-vindo ao Futebol 62, Globo Motores e Cabeçotes. Lá na Globo você encontra motores e cabeçotes nacionais e importados à base de troca. Você precisa fazer uma troca, lá você encontra. Lá você tem retífica de motor do seu carro pelo menor preço da região metropolitana de Goiânia, além de ter o pagamento facilitado. O conselho, o slogan da Globo me lembra muito aqueles conselhos que mãe dava pra gente. Quem faz bem feito faz só uma vez, certo? Então, se você está precisando aí de retificar o seu motor, de retificar o seu cabeçote, o lugar é a Globo Motores e Cabeçotes. Olha o WhatsApp aí, 99230-4605 e o telefone fixo 3548-8496. Globo Motores e Cabeçotes, seja bem-vindo ao Futebol 62. Seguimos aqui com o nosso pré-jogo de Atlético Paranaense e Goiás. Vamos conferir inicialmente o serviço do jogo. Atlético Paranaense e Goiás, Campeonato Brasileiro da Série B, 16ª rodada. O jogo acontece neste sábado, dia 12 de julho, às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo terá transmissão por vídeo pela Disney+. A campanha das duas equipes dentro da competição até agora. O Goiás tem 30 pontos, é segundo colocado, 15 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 67% de aproveitamento. O Atlético tem 23 pontos, é o sexto colocado, 15 jogos também, com 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Furacão tem 51% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, é um duelo tradicional do futebol brasileiro, realizado mais de 50 vezes, 51 jogos entre Goiás e Atlético Paranaense na história, 11 empates, 18 vitórias esmeraldinas, 22 vitórias rubro-negras, 70 gols do Goiás, 76 gols da equipe do Atlético Paranaense. Um confronto que é muito marcado por goleadas, né? O Atlético já goleou o Goiás algumas vezes em Curitiba, o Goiás já goleou o Atlético algumas vezes em Goiânia. É um jogo que tem alguns placares assim bastante elásticos. Arbitragem para este sábado, Flávio Rodrigues de São Paulo, aquele mesmo que apitou o clássico entre Atlético e Goiás aqui e se envolveu naquela polêmica do cartão para o goleiro Tadeu. Os auxiliares, o Luiz Alberto Andrini, também de São Paulo, Leandro Matos, outro paulista. E no VAR, mais um conterrâneo da Terra da Garoa, o Hilbert Estevão da Silva, quarteto paulista para Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada. Na sequência, nós vamos conferir aqui as escalações, as prováveis escalações dos dois clubes para esse jogo de logo mais na Arena da Baixada. Vamos começando então pelo Goiás do técnico Wagner Mancini. O Wagner Mancini que tem problemas para esse jogo. Tem sido uma rotina para o Wagner Mancini ao longo das últimas rodadas. Lucas Ribeiro passou por uma cirurgia, segue fora. Benítez está fazendo a intertemporada. Rafael Gava lesionado. Jajá e Aloísio suspensos. Então são 5 desfalques para o técnico Wagner Mancini nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Já as novidades, ele conta com 2 recém-contratados para essa janela, o lateral Moraes e o meia Wellington Rato.
Então, mas o Goiás, pelo menos para nós, né, provavelmente que internamente isso já está muito bem resolvido, mas para nós é dúvidas, né, do time do técnico Wagner Mancini. Tadeu no gol, Diego Caito, Messias e Tite, até aí tranquilo. Na lateral esquerda pode ser mantido William Lepo ou apareceu o Moraes pela primeira vez. O meio campo, Juninho e Marcão, né? Marcão e Juninho, os dois volantes. E outra dúvida, Moraes ou Rato. Ou seja, a tendência é que o Moraes esteja no time, ou na lateral esquerda ou no meio campo. Lá na frente, o Wellington Matheus, talvez o Rato também faça esse homem aberto pelo lado, Anselmo Ramon e Pedrinho. Então, se a gente pegasse uma disputa de vaga direta, é bem provável que essa vaga esteja sendo disputada entre o William Lepo e o Wellington Matheus, um lateral esquerdo e um ponteiro direito, sim, porque é bem provável que o Moraes e o Rato estejam no time. Se o Moraes jogar de lateral esquerdo, o Wellington Matheus joga. Se o Rato jogar aberto pelo lado direito, o Moraes faz o meio campo e o William Lepo segue na lateral esquerda. Então, a tendência é que ou o William Lepo ou o Wellington, um deles, não esteja nesse jogo como titular logo mais contra o Atlético do Paraná. Agora vamos conferir o provável time rubro-negro para esse jogo. Técnico Odair Hellmann, experiente treinador, bom treinador, eu gosto do Odair Hellmann. Ele também tem os seus problemas e também tem as suas soluções chegando. Não conta com o Madson, o Isaac, o Dudu, o Palácios e o Julimar. Estes 5 jogadores, né, estão fora do jogo. 5 não, 4. Esses 4 jogadores estão fora do jogo. Por outro lado, ele conta com 3 recém-contratados. O atacante Viveiros, o Atlético Paranaense pagou 5 milhões de dólares nesse jogador. O rodado Steven Mendonça, né, jogador já passagem pelo Corinthians, Ceará, Santos, e o zagueiro Aguirre, né, 3 estrangeiros aí, todos eles já regularizados e à disposição do treinador, mas a tendência é que nenhum deles comece jogando, né, reforcem aí o banco de reservas do Atlético para esse jogo contra o Goiás. Vamos desenhar o Atlético aqui de um time muito reformulado, né, se a gente pegar em relação àquela equipe do ano passado, que foi rebaixada na Série B, uma equipe bastante reformulada. Mikael no gol, a linha de 4 ali com o Cauã Moura, o Belésio, o Léo e Esquivel. Gosto muito do Esquivel, lateral esquerdo. Raul e Filipinho, os 2 volantes. Zapelli e Patrick. E Zapelli e Patrick, hora pode atuar como meia, hora o Patrick pode fazer um homem aberto pelo lado, mudando essa formação aí para um 4-3-3. Lá na frente, o Allan Kardec e o Luiz Fernando. Luiz Fernando, conhecido do futebol goiano, com 2 passagens e passagens muito boas pelo Atlético Goianiense. O que projetar, né, para esse jogo? Acho que taticamente já é um jogo tranquilo da gente projetá-lo. É um Atlético propondo o jogo, o Goiás se defendendo por 2 aspectos, né? Primeiro, o Atlético dentro de casa é uma postura padrão do Atlético. E outra, o Goiás gosta de jogar desse jogo reativo. Então são 2 times que não estarão nada incomodados com o seu perfil de jogo. O Atlético propondo, o Goiás fazendo o jogo reativo. É a maneira com que as 2 equipes gostam de atuar. Vamos ver quem é que vai conseguir fazer a sua estratégia para o jogo prevalecer diante do adversário, né? Se o Atlético vai conseguir furar essa retranca do Goiás ou essa marcação forte do Goiás, e se o Goiás vai conseguir fazer essa transição com qualidade para levar perigos à defesa do Atlético. Então é um duelo tático bem interessante esse da Arena da Baixada. Outra situação, que é o momento das 2 equipes dentro do campeonato. O Atlético tem tido esses arranques curtos, né, dentro do campeonato, mas não consegue estender. Apesar de vir subindo dentro da tabela, né, nessas últimas rodadas, o Atlético ainda não conseguiu aquela sequência maior de bons resultados para entrar no G4, que eu penso que é onde o Atlético vai terminar esse campeonato. Eu não projeto essa Série B com o Atlético fora do acesso. Mesmo com as dificuldades que teve, já voltou para a briga, está muito dentro da briga e tem um potencial financeiro maior, muito maior do que todos os seus concorrentes. O que o Atlético teve até agora para estar nessa condição foi incompetência. O Atlético está fora do G4 muito mais pela sua incompetência dentro do campeonato. Mas assim que ele for competente, já está começando a ser, ele vai naturalmente voltar para o G4 devido ao seu poderio financeiro e ao elenco que conta também. Não é brilhante, mas é um elenco para subir na Série B
Não tenho dúvidas sobre isso. Do outro lado, um Goiás tentando se reencontrar. O Goiás passa por uma oscilação, admitida até pelo técnico Wagner Mancini, mas projeta, né, voltar aos bons momentos dentro da Série B, conseguir se encaixar novamente. O Goiás trouxe 2 jogadores para posições carentes do time. Vamos ver se eles vão solucionar esse problema da carência. Mas são 2 jogadores para posições que eram carentes. O Wellington Rato e o Moraes chegam para fortalecer setores que eram deficientes dentro do Goiás até agora, dentro dessa Série B. Mesmo grande parte do campeonato na liderança, quase todas as rodadas dentro do G4, o Goiás tinha essas 2 deficiências, então ele buscou reforços pontuais. E tem uma outra situação, né? O Goiás é um visitante indigesto, ele é o melhor visitante até agora dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se o Atlético é esse time forte, é esse time de camisa, é esse time muito competitivo dentro de casa e na competição como um todo tende a ser, o Goiás é um visitante que arranca pontos na maioria dos jogos que faz fora de casa. Raramente o Goiás sai para jogar e perde. O Goiás perdeu até agora 2 jogos fora de casa. Perdeu um para o América lá no início do campeonato e outro para o CRB. Nos outros todos o Goiás pontuou. Venceu, já tem aí 4 vitórias fora de casa, então é um time que é muito competitivo também, mesmo jogando longe de Goiânia. Então um duelo bem interessante esse entre rubro-negros e esmeraldinos logo mais na Arena da Baixada. Vejo o favoritismo para o Atlético, acho que é natural, dentro da Arena o Atlético é favorito contra praticamente todo mundo, mas o Goiás, como eu citei, é um visitante atravessado, O Goiás é um visitante que traz muitos problemas para os mandantes, e se o Atlético realmente não conseguir fazer uma partida de excelência, a tendência é que ele perca pontos hoje jogando mesmo dentro de Curitiba. Mas sem dúvida deve ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar. Irei acompanhar e depois do jogo eu trago para vocês aquele nosso pós-jogo, aquela nossa análise do jogo, como você conhece aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Se ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever, deixe aquele like, deixe o seu comentário e até a nossa próxima oportunidade.